Olá, no Viva Saúde de hoje a gente vai falar como a telemedicina está ganhando espaço na saúde. Quer saber mais sobre o assunto? Então fica com a gente que o Viva Saúde está no ar. Em nome da Maria Rocha da Unicred, hoje eu recebo aqui o Dr. Fernando Kinderman, ele é reumatologista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre telemedicina e como que ela pode ajudar os pacientes, não somente na sua área, mas em outras áreas também. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Boa noite, Aline. Eu que agradeço pelo convite e estar tendo a oportunidade de divulgar também um pouco da importância da telemedicina, das novas tecnologias digitais, principalmente dentro da minha área, que é a reumatologia. E doutor, a telemedicina, a gente estava conversando ainda há pouco, ela surgiu então mais forte com a pandemia, né? Isso. Até então, no Brasil, não havia uma legislação que permitisse fazer esses atendimentos remotamente, a não ser em algumas áreas como a dermatologia, que era a exceção, por exemplo. E tinha também a teleconsultoria, que era um médico dando assessoria a outro médico de uma maneira remota. Com a pandemia, por necessidade, aos poucos, foram se tendo essa liberdade e, por fim, foi autorizado em definitivo a utilização da telemedicina como uma ferramenta de apoio de atendimento, né? Então, essa questão da telemedicina, ela já existe há muitos anos em outros países, mas no Brasil especificamente a gente estava muito atrasado, inclusive em relação a outros países que já participaram, que já tinham implantado. Agora, mesmo em outros países, com a pandemia, houve uma intensificação da utilização dessa ferramenta, porque mesmo sendo já utilizada, ainda era praticada em baixa escala. E aí com a pandemia, mundialmente, isso ficou muito forte. E hoje faz parte praticamente do médico que atende presencialmente. Ele acaba também atendendo muitos médicos que podem fazer isso, acabam também utilizando essa ferramenta. Doutor, e como é que funciona na prática a telemedicina? Se eu sou uma paciente nova no seu consultório, eu consigo ser atendida assim? Como é que funciona essa conversa? Então, é a parte mais interessante isso, porque ainda é uma ferramenta que está em desenvolvimento. Então, cada médico tem o seu jeito de trabalhar essa situação. Eu praticamente no meu consultório, quando eu tenho uma paciente nova, eu aproveito muito dos questionários. Então, ao agendar o atendimento, o paciente já faz o preenchimento de um questionário, onde meio que ele direciona toda a parte de história clínica, que ele pode estar mandando exames, que ele pode estar colocando no questionário os medicamentos que ele faz uso. Isso favorece a organização até do próprio paciente, com o objetivo de ele não esquecer nada, que ele pode fazer isso a hora que ele quiser e no tempo que ele quiser. Enquanto que, às vezes, muitos pacientes, às vezes, vão, no caso, sem essa ferramenta, vão para o consultório, alguns até anotam no presencial, mas às vezes acabam esquecendo. Alguns pontos bem importantes, né? Então, nesse questionário, que já é focado, no meu caso, para a reumatologia, já é feito perguntas bem específicas para não deixar passar nenhuma investigação despercebida que possa estar atrapalhando o diagnóstico dele por não ter sido perguntado. Então, muitas vezes, durante a consulta da telemedicina, da videochamada, que normalmente é feita por videochamada, apesar que também pode ser feito por uma teleconsulta, por telefone. Então a pessoa responde o questionário, aí depois de respondido o questionário, marca um dia para agendar uma consulta online. Isso, é marcado um horário, um dia específico, E aí, naquela hora a pessoa ela vai receber às vezes um link no celular, ela pode também entrar num aplicativo que o médico disponibiliza, Então, ou pode ser feito até via WhatsApp, videochamada. Isso muito depende de cada médico e também da disponibilidade do paciente a ter os recursos, Que de um lado tem a questão do médico estar preparado e do outro lado a gente também tem que digitalizar
essa abordagem com o paciente e prepará-lo aos poucos. Isso vai ser um processo. Mas ele já acontece, as pessoas já fazem ligações de vídeo, então não tem nenhum problema as pessoas serem atendidas por videochamada. Às vezes as condições da internet não vão ser boas, o celular do paciente não vai ser muito tecnológico, né? Mas com o envio do questionário e com os dados principais já assegurado ali, o médico vai também direcionando aos pontos mais específicos e não fica então aquela conversa aberta, né? E já fica mais focado, mais direcionado. Exatamente, mais direcionado. E por que a gente tem que trabalhar isso antes da consulta? A pré-consulta na telemedicina é onde faz toda a diferença, porque durante a consulta o médico não vai muitas vezes ter a possibilidade de estar vendo os exames do paciente, porque ele está do outro lado da tela. Então, ele pode enviar os exames antes, o médico já ter esses exames anexados no prontuário, e tudo dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e com a autorização do paciente, né, para fins de utilizar esses dados, e está já facilitando aquela situação que acontece naturalmente durante a consulta presencial, né? Que o médico pega na mão, embora que muitos pacientes agora já vêm com exames no celular, com a senha do laboratório. Isso, e facilitou aí também esses exames online, já né? facilitou também. Isso na telemedicina a gente utiliza bastante desses recursos, desses arquivos, a gente utiliza de fotos, de vídeos, onde o paciente pode mostrar, por exemplo, inclua no seu questionário a foto das articulações que estão acometidas, inchadas ou doloridas, né? Ou faça um vídeo de você mostrando a sua dificuldade de caminhar. Então tem toda essa possibilidade de estar usando os recursos também para, além de ficar um registro muito bom, né? Porque fica registrado, tudo documentado através do próprio questionário, das anotações do médico. Tem ainda o recurso das fotos, dos vídeos, dos áudios que os pacientes podem te encaminhar, né? E aí vamos, do outro lado, o médico já entra mais preparado até para atender o paciente, porque ele já sabe direcionar aquela consulta. Enquanto que o paciente chega e se apresenta no consultório, a gente já começa perguntando como está, né? Porque já conhece um pouquinho da história dele. Isso, então a gente já está conhecendo, e quando a gente vem no presencial, a gente pega um paciente pela primeira vez, a gente vai ter que partir do zero, ali daquela situação. Enquanto que na telemedicina a gente tem isso como uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem se tu não se preparou. Isso que eu ia perguntar. Mas é importante, doutor, então, realmente o médico ter acesso a todas essas informações antes, Exato. Né, estudar esse paciente, porque senão realmente entrar numa consulta meio sem saber por exemplo, o que vai... se o paciente quiser mostrar algum exame durante a consulta, isso vai também aumentando o tempo de consulta. E se tu não direcionar, tu acaba estendendo muito, aí os médicos tem alguns que não gostam, porque daí fica muito demorado, né? Tipo assim, você tem um exame? Tenho. Daí Peraí que eu vou lá pegar na gaveta. Eu vou lá pegar na gaveta. O doutor está aqui, mas não dá para ver, porque é pela câmera e a qualidade é muito ruim, né? Então, tem que ter Tudo isso atrasa. A pré-consulta é fundamental. E durante a consulta, então, o atendimento é mais focado para já estar alinhando e resolvendo. Uma dúvida que os pacientes têm com a telemedicina é se eles recebem as receitas, como é que funciona essa parte de pedir exames. Então, basicamente, o paciente ele vai receber, muitas vezes, ele pode receber por e-mail, por SMS, pelo WhatsApp, como o médico quiser enviar para ele, como for a forma mais fácil, ele vai estar recebendo assinado digitalmente. Então, uma receita, ela vai vir com uma certificação digital, com o nome do médico, a hora que ele assinou, e com validade para ele ir fazer uma perícia médica, para ele comprar um medicamento na farmácia. Então, está garantido essa situação para que ele não tenha nenhum problema depois, né? E, doutor,
quando o paciente, porque hoje, na verdade, quando ele recebe essas receitas, muitas já vêm dessa forma eletrônica, e aí, às vezes, é só apresentar na farmácia, eles já abrem, já pegam ali um QR Code, já baixam alguma coisa. Exatamente. E hoje facilitou bastante, né? Quando o médico emite a receita digital, ele na farmácia, ele vai ter que ter essa possibilidade de estar lendo e certificando que aquela assinatura é do médico e é verdadeira. Isso. Então, às vezes, na saúde pública, a gente tem essa dificuldade, porque as farmácias não estão digitais, o que é uma pena, que poderia facilitar muito a vida de quem trabalha na farmácia se as receitas já fossem digitalizadas. Então, eles têm que ter, na contrapartida de quem recebe, tem que ter os equipamentos necessários e os sistemas necessários para poder ler e certificar que aquela receita é verdadeira. Assim também funciona a questão dos atestados médicos, né? Todos também vão com essa mesma certificação. Doutor, com a telemedicina, é possível então atender não só uma pessoa que mora na sua cidade, na região, mas é possível expandir para o Brasil, para o mundo, enfim? Isso. Fica um atendimento sem fronteiras, né? No meu caso, eu ainda utilizo mais na região para atender os pacientes que já são meus pacientes do consultório, para facilitar a vida deles, né? Às vezes eu crio até grupo no WhatsApp com eles e encaminho o que eles estão solicitando por ali. Mas, enfim, a telemedicina ela quebrou essas fronteiras. Então, existe pronto atendimento de telemedicina, funcionando vários modelos e há bastante tempo também, disponibilizando esses atendimentos 24 horas, 7 dias por semana e às vezes até um valor bem acessível. O que muitas vezes favorece o quê? Uma das dificuldades também do sistema único, que é o acesso à consulta, né? A pessoa às vezes tem que ir numa emergência para resolver tudo, porque o posto de saúde está fechado e ela acaba que fica sem uma alternativa. A gente sabe, né, que a telemedicina também está saindo na saúde pública e logo creemos que isso também seja uma realidade aqui do município de Tubarão, como já é de alguns municípios aqui de Santa Catarina. Então isso vai ajudar muito os pacientes, porque nem todos têm plano de saúde, pode consultar a hora que querem. Eles têm a dificuldade do acesso, né? Doutor, a gente falou das vantagens até agora. Tem alguma desvantagem? Além de, claro, né, às vezes a internet não ser tão boa, enfim, mas no seu dia a dia, você vê assim, ou talvez num futuro próximo, alguma dificuldade em relação a isso? Então, Aline, essa pergunta é muito interessante, porque o método padrão, o método ouro, ainda é o presencial. Então, esse é o método melhor que tem para consultar. Mas a tendência a gente ter um resultado tão bom da teleconsulta, aprimorando a técnica, aprimorando o exame físico por videochamada, que isso existe, técnicas para te poder examinar o paciente, que ele mesmo vai se tocando, ele mesmo vai fazendo, ele sendo o teu braço, né, através de, às vezes, de uma pessoa ao lado do paciente também para auxiliar. Então, a consulta presencial ainda é o padrão ouro, mas por exemplo, um paciente, no caso de um psiquiatra, que basicamente ele vai conversar com a pessoa, que ele não tem que tocar, ou no caso de um dermatologista, onde ele vai ver a lesão, e aí basicamente a foto, a qualidade da foto, e aí ele faz uma foto também do corpo todo, a pessoa com roupa íntima, para poder descartar outras lesões no corpo, e aí ele pode fazer isso através dessas ferramentas, obrigado. Funcionar de forma bem tranquila, digamos assim, né? Então, sim. Mas acredito que vai ser um padrão muito utilizado no futuro, onde basicamente a gente vai perguntar, mas antigamente vocês, quem sabe, né? Vocês ainda iam presencialmente no médico para conversar com o doutor? Né? Então, você acredita que vai chegar eu nisso, acredito doutor? que sim. Eu acho que assim como a telecomunicação evoluiu, né, onde encurtou as distâncias para as famílias, onde elas podem, mesmo em países diferentes, praticamente conviver diariamente
através de tecnologia. Eu acho que a digitalização na saúde é um processo irreversível. E essa é uma ideia que vai trazer inúmeras vantagens. Pode ser que tenham pontos negativos, pode ser que aquela situação de entrar no consultório médico e estacionar o carro, mas se for ver hoje em dia, né, os pacientes às vezes saem de longe, pegam filas, pegam ônibus para chegar numa consulta médica e às vezes chega lá, a consulta dura pouco tempo, então a pessoa ficou aguardando e tal, mas assim, o padrão ouro é o padrão ainda é o padrão presencial. Ali tu tens o acesso, o controle completo do paciente. Tu pode examiná-lo. Então, nós somos treinados para atender presencial. Então, estamos em desenvolvimento para chegar no melhor possível através da telemedicina. Eu acredito que algumas, como você falou, algumas especialidades é muito mais fácil. Né? Isso. Hoje tem vários psicólogos que atendem agora só de maneira remota, porque como você falou, é uma conversa, né? Eu já fui atendida por nutricionista de forma online, porque também pede exame, a gente envia, né? Mas algumas outras especialidades, acredito que ainda vai demorar um pouco, por exemplo, um otorrino, né? Exatamente. Avaliar o ouvido. Exatamente. Então, assim, mas também não descarto essa ideia de que futuramente haverá formas que vão ser feitas e que a gente ainda nem existem sabe. aparelhos que vão facilitando o exame por telemedicina. Então, existem kits, né? Para analisar o ouvido, para escutar, fazer a escuta cardíaca. Como é que funciona isso, doutor? Então, são aparelhos que são acoplados, digamos, é uma maletinha que vem ali alguns aparelhos que ele pode se verificar a pressão e aí também pode conectar a outros aparelhos e tá dando esse... Mas a maletinha quem tem é o médico ou é o paciente? A maleta, normalmente, ela foi instalada em cabines de autoatendimento, onde a pessoa, então, ia ali, verificava a temperatura, verificava a pressão, mas com o desenvolver da tecnologia, vão sair, já existem, né, aparelhos que tu pode fazer, por exemplo, uma otoscopia, uma laringoscopia, né, e aí existem já esses aparelhos disponíveis, mas são assim ainda utilizados em pouca escala, né? Porque talvez haveria necessidade de deixar em alguns locais onde tivesse mais utilidade, por exemplo, numa cabine de telemedicina ou num posto à distância, né? E aí alguém auxiliando o paciente a estar utilizando, um profissional de saúde ou de repente um técnico de enfermagem, né? Treinado para fazer essa validação. Então, seria uma consulta semi-assistida, né? Com certeza. E, doutor, hoje no seu consultório, né, reumatologia, qual é a área que você costuma mais atender, tanto presencial quanto na telemedicina? Tem alguma área que é mais comum? Sim. A queixa principal dentro da reumatologia é a dor, né? Então, os pacientes com dor crônica são o nosso carro-chefe assim, do consultório. E, basicamente, a gente vai tentar descobrir nesse paciente a causa dessa dor. Então, se é uma dor inflamatória, se é uma dor de um quadro crônico degenerativo, né? Como uma osteoartrose, né? E se é uma dor de sensibilização central, por exemplo, como acontece na fibromialgia, onde perde-se aquela regulação do controle da dor. Né? Entendi. Então, basicamente, o reumatologista vai fazer essa investigação. E é importante frisar que uma pessoa não precisa ter só um tipo de dor. Ela pode ter 2 quadros associados. Pode ter, por exemplo, a artrite reumatoide, que é um quadro inflamatório, com fibromialgia. E ter 2 tipos de dor para tratar. Então, ela vai tomar remédios para combater a inflamação da doença autoimune, né? E também vai tomar medicamento para bloquear a dor, no caso de uma fibromialgia, onde a dor
onde a pessoa está hipersensível e com vários outros sintomas juntos. Sim. E, doutor, geralmente, quais são os exames que você costuma pedir no seu consultório? Eu acredito que para cada caso é um caso, mas existem alguns exames que te ajudam mais, assim, alguns exames de sangue, de imagem? Sim, existem, sim. Porque a gente vai ter que definir se o paciente tem uma inflamação. Então, o exame de sangue ajuda-nos a identificar aspectos de inflamação no paciente. Se ele não tem uma gripe ou um quadro infeccioso, uma pneumonia, uma infecção urinária, não era para ele ter umas provas de atividade inflamatória elevada. Então, aquele paciente que já chega com provas de atividade inflamatória elevada e com dor, normalmente a gente já pensa que esse paciente pode ter uma outra patologia que está relacionada a uma artropatia inflamatória. E aí as pessoas perguntam, tá, e no caso de um paciente com fibromialgia, qual é o exame que precisa... Não tem, né? Exatamente, né? As pessoas, doutor, não tem um exame para fibromialgia? Não tem. É o contexto, né, com os outros exames de outras doenças, excluindo as próprias outras patologias. Ou confirmando, mas ainda assim a pessoa pode ter uma dor fibromialgica associada. Então, pode ter as duas coisas. E, doutor, a fibromialgia, porque muita gente tem... A gente pode dizer até um preconceito em dizer que é uma dor que não existe. Justamente por isso, porque não tem nenhum exame que comprove que ali está a dor. É um mito, é errôneo, né, falar isso, assim, que é uma dor que não existe. E como que esses pacientes, eles lidam também com a depressão? Porque muitos são deprimidos, né? Isso, a depressão está muito associada, né? Então, o ser humano tem a tendência de, muitas vezes, aquilo que ele não vê e que ele não toca, ele achar que não existe, né? Mas se a gente conseguir, com humildade, se colocar na posição do outro, a gente vai perceber que a pessoa ela está completamente limitada, desde o aspecto psicológico, né, quanto do aspecto físico, e que ela não tem mais a sua qualidade de vida. E isso, doutor, pode ser que comece com uma dor que torne um quadro depressivo ou começa com uma depressão que começa a ir para o corpo? A gente não sabe onde começa e onde termina isso, né? As causas, inicialmente, ainda são desconhecidas, mas fatores como estresse ou até mesmo infecções severas ou até o próprio Covid pode desencadear também quadros fibromiálgicos. Porque a gente verificou depois da pandemia que muitos pacientes começaram a se sentir fibromiálgicos depois. Então, tanto na questão da fibromialgia quanto na questão das doenças autoimunes, né, elas poderiam ser desencadeadas por alguns processos infecciosos. Sério? Exatamente. Agora, na questão da fibromialgia, geralmente não tem uma causa definida, mas pode estar relacionada. Agora, ela é mais comum em mulheres e mulheres jovens, né? Então, é onde a mulher está com a sua qualidade de vida plena, mas não pode desfrutar em função das dores, em função... pode ir completado. em função do quadro todo associado à fibromialgia, que não é só dor. Vem insônia, vem perda de memória, fadiga, problemas intestinais, entre outros, né? E, doutor, você disse que nas pessoas mais jovens, né? É uma dor generalizada nessas pessoas? Ela acontece no corpo inteiro ou alguns pontos são mais importantes na fibromialgia? Então, existe o aspecto de dor generalizada, mas muitas vezes a dor pode ser diferente, pega mais uma parte do corpo. Pode doer mais do lado direito, por exemplo? Pode sim. O que chama atenção é o aspecto de dor difusa. Como os pacientes mesmo dizem, dói da unha ao cabelo. Dói tudo e sempre hipersensível, não dá para tocar. Eu já escutei relatos de pessoas que quando tomam banho, a água do chuveiro Exatamente. dói o corpo. Exatamente. Então, numa pessoa onde o bloqueio da dor, a dor é um mecanismo de defesa. Numa pessoa onde esse mecanismo está desregulado, mesmo ela estando sentada numa cadeira, esse tato, só o fato de estar sentado na cadeira e encostado
em alguma coisa, já pode ser o gatilho para ela estar sentindo dor no corpo todo. E isso é porque o mecanismo, o bloqueio da dor, onde não era para passar a dor, era para passar só as fibras do tato, está desregulado e basicamente está dando essa impressão de dor generalizada. Sim, uma informação que chega talvez de Errônea. uma forma errada no cérebro. Exatamente. Né? Aham. E doutor, quais são os tratamentos, geralmente, para uma pessoa que tem fibromialgia? Isso é interessante estar explicando que, apesar da base do tratamento ser medicamentos que são utilizados muitas vezes para outras patologias, como depressão, anticonvulsivantes, né, relaxantes muscular, os medicamentos, eu sempre digo que eles têm que ser o pontapé inicial para a pessoa recuperar um pouco da qualidade de vida. Mas que o próprio organismo, através de medidas não farmacológicas como acupuntura, fisioterapia e principalmente os exercícios, podem, de uma maneira ou de outra, restabelecer essa regulação normal, controlando os neurohormônios envolvidos no controle da dor e fazendo que a pessoa se mantenha bem. Então, muitas vezes se pergunta, em reumatologia tem cura? Muitas doenças têm esse controle que tem que ser feito por um bom tempo até a doença sair da atividade e entrar numa fase de remissão, que é o controle clínico, onde ganhou-se a qualidade de vida e não se perdeu nenhuma situação, por exemplo, de disfuncionalidade das articulações. Doutor, no seu caso, da sua especialidade, muitas doenças são crônicas. Sim. Né? Que significa que não tem cura, vai ter só Exatamente. uma qualidade de vida, se você continuar fazendo esse tratamento, enfim. E uma dessas dores que é a fibromialgia, agora, ela tem uma lei, inclusive, não tem agora de inclusão, assim, que as pessoas que têm fibromialgia têm alguns direitos, inclusive, que outras pessoas não têm, justamente porque você olha e não consegue ver que a pessoa está, né, doente, mas existe uma condição ali que a incapacita de talvez ficar horas em pé numa fila, ou que as dores começam a piorar muito, né? Sim, essas dores elas têm repercussão na vida pessoal e profissional. E o enquadramento dessa lei, ao meu ver, é fundamental para que as pessoas também tenham esse reconhecimento. Porque muitas vezes esse reconhecimento é difícil até dentro de casa, entre esposo, marido e mulher, a vida conjugal. Né? Então... Existem relatos assim, doutor? Sim. As mulheres, porque elas ficam mais sensíveis, né? Então, o próprio esposo tem que estar acompanhando e vendo que ela está passando por essa dificuldade, assim como se ela tivesse um quadro depressivo, ela precisa de um apoio familiar para poder estar se recuperando a sua saúde em pleno. Porque também, doutor, muitas vezes é essa pressão, né, de hoje, a mulher que antigamente ficava só em casa, hoje mais não. Ela continua com essa sobrecarga de, né, ter que cuidar da casa, ter que cuidar dos filhos e ter que trabalhar fora. Então, toda essa sobrecarga, mais uma sobrecarga de dor, é difícil de lidar com toda essa situação, né? Então, eu acho que até você, como reumatologista, tem que ser, às vezes, meio psicólogo também, né? Isso. Então, a gente diz que... A gente percebe claramente ali, né? A mulher, além da questão da gestação, né? Ela tem toda essa sensibilidade, essa inteligência emocional. Então, realmente parece que ela é um ser superior, e na verdade ela é, né? Sim, mas a gente também precisa de ajuda. E aí precisa, por ser mais sofisticada, precisa também desses ajustes agora na questão da fibromialgia. E doutor, e só para a gente então finalizar, todas essas doenças crônicas hoje você consegue atender de maneira online, de maneira virtual, justamente enviando os exames, fazendo essas consultas prévias, mas essas doenças crônicas mais comuns, você consegue fazer isso dessa forma hoje, né? Eu não diria que 100% a gente conseguiria fazer por telemedicina, mas a vantagem da telemedicina é que, se por um acaso o paciente já é seu cliente e está na região, tu pode também transferir a consulta para presencial e está atendendo ele presencialmente. Quando é mais remotamente, teríamos que estar encaminhando para outro colega
para poder fazer uma análise mais apurada de uma situação bem específica. Sim, com certeza. Doutor, muitos aprendizados hoje. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente, por ter tempo, né, disponibilidade por ter vindo aqui. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, fico à disposição para futuras vindas e eu agradeço também a Unimed e a Maria Rocha por estar nos possibilitando esse apoio aos pacientes reumatológicos. Com certeza. Muito obrigada, então, doutor. Valeu. E a gente termina aqui, a gente tem um próximo encontro, quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero todos vocês, até mais.